Você já se sentiu cansado, mas não fisicamente? Já deitou à noite, fechou os olhos. Mesmo assim, a sua mente não parava? Pensamentos acelerados, preocupações, culpa, medo, ansiedade, insegurança, como se uma guerra estivesse acontecendo dentro da sua cabeça. E o pior de tudo é que parece que essa guerra nunca dá trégua. Se você já passou por isso, ou está passando agora, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai conversar sobre uma das maiores batalhas espirituais que existem, a guerra na mente. Mas não é só isso. Nós vamos entender como Deus pode nos ajudar a vencer essa luta silenciosa, mas extremamente poderosa, que atinge milhares de cristãos todos os dias. Muita gente vive essa batalha e nem sabe. Está sorrindo, participando da igreja, até cantando no louvor, mas por dentro está travando um combate brutal contra pensamentos que não param. Pensamentos como você não é bom o suficiente, você falhou demais, Deus não vai mais te ouvir, você nunca vai mudar. A mente vira um campo minado de culpa, medo e auto-boicote. E, muitas vezes, a pessoa acha que isso é sinal de fraqueza espiritual. Mas não é. Ter guerra na mente não é sinal de pouca fé. É sinal de que você está vivo espiritualmente e que está enfrentando uma área que o inimigo odeia, seus pensamentos. A Bíblia fala muito sobre isso. Em Romanos 12:2 está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a mudança que Deus quer operar na sua vida começa no seu interior, e mais precisamente, nos seus pensamentos. Porque Satanás sabe que, se ele dominar a forma como você pensa, ele domina também a forma como você se sente, se comporta e até como você se relaciona com Deus. O inimigo lança dardos mentais. Ele sugere mentiras, repete essas mentiras várias vezes até que elas comecem a parecer verdade. E quando a gente aceita essas mentiras, a mente vira uma prisão. Mas deixe eu te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Esses pensamentos não são seus. Essas vozes que dizem que você não tem mais valor, que você está sozinho, que não tem mais jeito, isso não vem de Deus. Isso é a estratégia do inimigo para te paralisar. Em 2 Coríntios 10:5 está escrito que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, tudo que passa pela sua mente precisa ser confrontado com a palavra. Se não estiver de acordo com a verdade de Deus, então é mentira e precisa ser rejeitado imediatamente. Mas como fazer isso? Como vencer uma guerra que acontece dentro da sua própria cabeça? É aqui que entra o agir de Deus. Deus conhece os seus pensamentos. Antes mesmo de você dizer qualquer coisa, Ele já sabe o que se passa no seu coração. Salmo 139 diz isso de forma tão clara: tu me sondas e me conheces. Deus sabe da sua luta. E mais do que saber, Ele está pronto para te ajudar. Ele não te acusa por estar cansado mentalmente. Ele não se afasta quando você tem pensamentos ruins. Pelo contrário, Ele se aproxima. Ele quer curar sua mente, renovar sua esperança e te ensinar a viver em liberdade. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Isso é poderoso demais. Deus não só dá paz, Ele guarda nossa mente com essa paz. Em outras palavras, a presença de Deus atua como uma cerca de proteção mental. Mas para viver isso, você precisa abrir espaço para a palavra de Deus agir em você. Não tem atalho. É Bíblia, é oração, é entrega. Comece com pequenos passos. Fale com Deus todos os dias, mesmo que seja por poucos minutos. Ore do seu jeito, sem palavras decoradas, sem fórmulas. Só seja honesto. Fale com Ele como quem fala com um pai amoroso, porque é isso que Ele é. Leia a palavra, mesmo que seja um versículo por dia, mas leia com o coração aberto. Deixe que a verdade de Deus entre e limpe aquilo que o mundo e o inimigo colocaram aí dentro. Use a música também. Louvor não é só canto, é guerra. Quando você adora, você está lutando espiritualmente. Está declarando que Deus está acima de todo pensamento negativo, de toda acusação, de toda seta maligna. E não tente lutar sozinho. Deus criou a comunhão por um motivo. Se isolar só piora. Procure alguém de confiança na igreja. Compartilhe sua luta, peça oração. A força na comunhão. A cura quando a gente tira a dor do escuro e traz para a luz. E, por favor, nunca acredite na mentira de que estar em guerra na mente significa que Deus se afastou de você.
Isso não é verdade. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres de Deus que passaram por angústias mentais profundas. Elias pediu para morrer. Davi chorava noites inteiras e dizia que sua alma estava abatida. Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Paulo confessou que havia uma luta constante entre o que ele queria fazer e o que acabava fazendo. Se até esses gigantes da fé enfrentaram crises internas, por que com você seria diferente? A diferença é onde eles levavam suas dores para Deus. Eles não guardavam tudo para si. Eles colocavam diante do Senhor e encontravam alívio. E é isso que você precisa fazer agora. Leve sua guerra para os pés da cruz. Derrame seu coração. Não esconda suas dores de quem já conhece cada uma delas. Deus quer entrar na sua mente, não para te julgar, mas para te libertar. Hoje pode ser o recomeço de tudo. Hoje pode ser o dia em que você para de aceitar a mentira como verdade. O dia em que você decide se alinhar com o que Deus diz sobre você, e não com o que o mundo ou o diabo dizem. Você não é fraco, você é amado. Você não está só, você é sustentado. Você não está condenado, você é perdoado. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa guerra não vai te consumir, porque quem luta com você é o Senhor dos Exércitos, e Ele nunca perdeu uma batalha. Talvez, enquanto você ouvia tudo isso, um pensamento tenha cruzado sua mente. Mas comigo é diferente. Pode ter vindo o sentimento de que, por mais que tudo que foi falado aqui faça sentido, você já tentou de tudo e continua com a mente sobrecarregada, cheia de pensamentos que te afastam da paz. E eu quero te dizer uma coisa com todo o carinho e a verdade do mundo. Esse sentimento também é uma mentira do inimigo. Você não está além da ajuda de Deus. Não existe mente tão bagunçada que Ele não possa restaurar. Não existe dor tão profunda que Ele não possa curar. O próprio Jesus, quando esteve entre nós, enfrentou momentos em que sua alma estava angustiada até a morte. Lembra do Getsêmani? Ele suou sangue. Tamanha era a pressão emocional e espiritual. E mesmo assim, ele venceu. Sabe por quê? Porque ele se entregou à vontade do Pai. E é isso que precisamos aprender a fazer. Existe um momento em que a gente precisa parar de tentar resolver tudo sozinho, de querer controlar cada pensamento, cada sentimento, cada emoção. Existe uma hora em que a gente simplesmente precisa dizer: Senhor, eu não consigo mais. Vem e assume o controle da minha mente. Isso não é fraqueza, é dependência. E Deus honra quem depende dele. A nossa mente, quando não está firmada na verdade, vira uma fábrica de ansiedade. A gente começa a viver preocupado com o que ainda nem aconteceu. Sofre por antecipação. Imagina cenários catastróficos. E tudo isso tem um nome: medo. O medo é uma das armas mais eficazes do diabo para nos paralisar. Mas a Bíblia diz, em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa palavra equilíbrio é preciosa. Deus quer te dar equilíbrio emocional, mental e espiritual. Não é viver anestesiado, sem sentir nada. É viver firme, mesmo em meio às tempestades. É saber que a ventania pode ser forte, mas você está ancorado em Cristo. Ele é o seu sustento. Ele é a sua rocha. E olha, uma coisa que precisamos entender é que nem sempre a mudança mental acontece de uma hora para outra. Às vezes, é um processo. É como uma ferida sendo tratada. Você limpa, cuida, protege e com o tempo ela cicatriza. Tem dias que vai doer mais, tem dias que vai parecer que piorou. Mas não desista. Continue tratando. Continue confiando. Continue se expondo à presença de Deus. Continue se alimentando da palavra. Cada pequeno passo que você dá em direção à luz já é uma vitória contra as trevas. Você já reparou como os nossos pensamentos influenciam até o nosso corpo físico? Quando a mente está em guerra, o corpo sente. Vem a insônia, a pressão sobe, o coração acelera, o estômago dói. É como se o nosso corpo gritasse aquilo que a alma está tentando esconder. Por isso, buscar a paz de Deus não é só algo espiritual, é também um ato de cuidado com a sua saúde, com sua família, com tudo ao seu redor. Quando sua mente está saudável, tudo ao seu redor começa a florescer também. E Deus nos chama para esse lugar de descanso. Em Mateus 11:28, Jesus faz um convite que nunca perde a força. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso inclui você.
Isso inclui sua mente. Às vezes, a gente pensa que precisa estar 100% bem para ir até Deus, que precisa estar com a cabeça no lugar, com os pensamentos em ordem, com o coração calmo. Mas não é assim que funciona. Deus não espera que você arrume a bagunça para então entrar. Ele quer entrar justamente na bagunça. Ele quer ser o Deus que põe ordem no caos, que traz luz onde só existe confusão, que transforma pensamentos destrutivos em pensamentos de vida, propósito e paz. E quer saber de uma coisa? Você não precisa entender tudo. Você só precisa confiar. Confiança é caminhar mesmo quando os pensamentos dizem que não vai dar certo. É continuar orando mesmo quando a mente diz que não tem mais solução. É se agarrar à verdade de Deus, mesmo quando a sua alma está em pedaços. Deus não se assusta com os seus pensamentos. Ele sabe que a mente humana é um campo de batalha. Ele conhece os seus traumas, suas dores do passado, suas inseguranças. E ele quer tratar cada uma delas com paciência e amor. Ele é o médico da alma. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que fala em meio ao vendaval mental e diz: acalma-te. Se hoje você sente que sua mente está num redemoinho, entregue isso para Deus. Não lute com as armas erradas. A resposta não está em distrações, em entretenimento vazio, nem em tentar sufocar os pensamentos com mais barulho. A resposta está em silenciar tudo ao redor e ouvir a voz de Deus. E sabe qual é a primeira coisa que ele diz? Eu estou com você. Talvez você precise escrever essa frase num papel e colar no espelho. Deus está comigo. Porque quando esse pensamento se firma na sua mente, ele começa a destruir todos os outros que tentam te derrubar. Não tem espaço para condenação quando você sabe que é perdoado. Não tem espaço para o medo quando você sabe que está protegido. Não tem espaço para o desespero quando você sabe que existe um plano maior acontecendo. E se em algum momento você se sentir afundando, como Pedro afundou quando tirou os olhos de Jesus, lembre-se que ele estende a mão. Sempre, mesmo quando a fé falha, o amor dele continua firme. Ele não desiste de você. A sua mente não define quem você é. Seus pensamentos não determinam seu destino. Quem define a sua identidade é Deus. E Ele diz que você é filho. Ele diz que você é amado. Ele diz que você é livre. Por isso, se posicione como alguém que crê. Mesmo com medo, mesmo com a mente cansada. Crê e age conforme essa fé. Declare a verdade sobre você. Faça isso em voz alta, se for preciso. Diga: eu sou perdoado. Eu sou amado. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou livre do medo. Eu sou templo do Espírito Santo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Essas declarações são armas espirituais. São como espadas cortando os laços invisíveis que tentam te prender. E não esqueça, cada pensamento errado que você identifica e substitui por uma verdade de Deus, você está ganhando território. Você está vencendo a guerra, pouco a pouco. A cada dia, você está se tornando mais forte, mais estável, mais cheio da presença de Deus. Hoje, Deus está te chamando para uma nova mentalidade. Uma mentalidade de paz, de confiança, de fé. Ele quer renovar seu interior. Ele quer fazer morada na sua mente, não só no seu coração. Ele quer habitar em cada pensamento seu. E quando isso acontece, até os dias difíceis se tornam suportáveis. Até o vale escuro passa a ter sentido. Porque você não está mais lutando sozinho. Você está sendo guiado pela mão do Pai. Então agora, respira fundo. Coloca a mão na cabeça e ora com fé, dizendo: Senhor, essa mente é tua. Eu entrego-te cada pensamento, cada preocupação, cada dúvida, cada culpa. Renova-me, restaura minha mente, enche-me com a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. E tem mais uma coisa que eu quero te dizer, com todo cuidado e responsabilidade. Procurar ajuda médica ou psicológica não é falta de fé. Isso precisa ser falado com clareza, principalmente no meio cristão, onde ainda existe muita confusão nesse assunto. Deus usa médicos, Deus usa psicólogos, Deus usa terapias. Assim como você iria a um cardiologista se estivesse com dor no peito, você também pode, e deve, buscar um profissional quando a dor estiver na alma. A mente é parte do nosso corpo, e cuidar dela não anula o poder de Deus. Pelo contrário,
Honra o tempo que ele criou. Muitos cristãos vivem com culpa, achando que não podem procurar um psicólogo porque Deus já deveria ser suficiente. Mas escuta bem, Deus é suficiente, sim, mas Ele também nos dá recursos, caminhos e pessoas preparadas para nos ajudar na caminhada. Ir ao psicólogo não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de maturidade. É reconhecer que há feridas profundas, traumas do passado, padrões mentais precisam ser tratados com cuidado, com técnica e com acompanhamento. E sabe o que é mais bonito? Deus pode agir por meio desses profissionais. Ele pode te dar respostas em uma sessão. Ele pode usar uma conversa terapêutica para iluminar algo que estava escondido há anos. Ele pode usar a ciência, porque foi Ele mesmo quem deu inteligência ao ser humano. Então, se você sente que precisa, se está travado emocionalmente, se os pensamentos estão te sufocando, busque ajuda. Faça terapia. Cuide da sua saúde mental com a mesma dedicação que cuida da vida espiritual. Não são caminhos opostos, são caminhos complementares. A oração e a palavra curam a alma, mas o acompanhamento psicológico ajuda a reorganizar aquilo que a dor desestruturou. Não tenha vergonha. Não ache que Deus vai te amar menos por isso. Muito pelo contrário, Ele quer te ver inteiro. Às vezes, a cura que você tanto pede em oração vai vir por meio de uma conversa com alguém que estudou anos para entender o funcionamento da mente humana. Deus age de formas diferentes com cada pessoa. O importante é reconhecer o tempo da cura e se abrir para o agir completo de Deus, corpo, alma e espírito. Se essa palavra tocou você até aqui, então você sabe quanto isso é importante. Não guarda só para você, vamos espalhar a palavra. Clica no like, porque isso faz o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Tem muita gente vivendo essa guerra silenciosa e elas precisam ouvir que há esperança, que há um caminho e que esse caminho é Cristo. E aproveita, se inscreve aqui no canal Chama do Versículo. Toda semana tem vídeo novo, direto ao ponto, para edificar sua fé e renovar suas forças. Aliás, já tem outro vídeo te esperando aqui na tela agora mesmo. Clica nele e continua com a gente. Deus ainda quer falar com você. Fica com Deus e até o próximo vídeo.